No vídeo de hoje, iremos relembrar a extinta Copa Mercosul, competição que reuniu os maiores times da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, e que foi extinta para dar lugar à atual Copa Sul-Americana. Antes de irmos direto ao ponto, dá o seu like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no IAS FC, ative o sininho das notificações, estamos rumo a 100 inscritos, comente, compartilhe com a galera e, claro, me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E se você quiser me apoiar financeiramente, entre no apoia.se/IanFernandes. Agora sim, roda a vinheta! Bom, antes da Copa Mercosul, as competições secundárias da Conmebol eram várias. Dentre elas estavam a Supercopa da Libertadores, que era considerada a mais forte ali entre os anos de 1988 e 1997. Tinha também a Copa Conmebol, que era disputada ali por clubes ali menores e tal. Claro que tinha algumas camisas pesadas e tal, e alguns representantes aí do futebol brasileiro, né, como por exemplo o Atlético, Botafogo, Santos, enfim. Mas o principal de todos era a Supercopa da Libertadores, que contava com os campeões, todos os campeões da Libertadores até o ano em que a competição acontecia, até o período que ela acontecia, né? Com Cruzeiro, Santos, Flamengo e Grêmio sendo os representantes brasileiros em todas as edições, com o São Paulo entrando na partida da edição de 92 e o Vasco entrando na última, em 1997, devido ele ter sido o primeiro campeão sul-americano lá no ano de 1947. Nessa competição, várias camisas pesadas ficaram de fora por simplesmente não ter ainda o título da Libertadores em sua galeria de troféus. Como o Corinthians é o segundo time de maior torcida ali do Brasil, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Internacional, entre outros. Para 1998, a Conmebol extinguiu a Supercopa e queria fazer uma competição mais forte. Contando com a parceria da Traffic, uma empresa de marketing esportivo daqui do Brasil, foi criada a Copa Mercosul, com o intuito de reunir os gigantes de cada país do bloco comercial. E os países que ficaram de fora, né, como a Colômbia, o Peru, a Venezuela, criaram uma competição chamada Copa Merconorte, que, né, obviamente, ele era, digamos assim, o contrário da Mercosul, só que o nome Merconorte, ele nunca existiu, nunca teve um bloco comercial aqui na América Latina com esse nome, apenas Mercosul, e esse nome veio, obviamente, em homenagem ao bloco comercial. O formato era assim, não havia um critério de classificação, era feito ali na base do convite, né? Bastava o time aceitar o convite da Conmebol da Traffic e participar do campeonato. Eram 20 times reunidos em 5 grupos com 4 equipes cada. Na fase de grupos eram 6 rodadas, disputadas ali no sistema de ida e volta. O primeiro colocado de cada grupo se classificava e junto dos 3 melhores segundos colocados de cada grupo. Daí vinham os mata-matas, que eram disputados em jogos de ida e volta em todas as fases, com exceção da final, onde havia o advento da melhor de 3, onde se o mesmo time vencesse a ida à volta, ou empatar ou vencer a outra, era campeão. Mas se o time vencesse o jogo de ida, o outro time vencesse a volta, teríamos um jogo de desempate, que foi o que aconteceu, por exemplo, na edição de 1998 e na edição de 2000. Na primeira edição, em 1998, foram 6 clubes argentinos: Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente, São Lourenço e Vélez. 7 brasileiros: Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. 3 chilenos: Colo-Colo, Universidade do Chile e Universidade Católica. 2 paraguaios, que eram Cerro Porteño e Olímpia, e 2 uruguaios, que eram Nacional e Peñarol. A competição iniciou no dia 29 de julho e se encerrou em 29 de dezembro, a 2 dias da virada para 1999. O grupo A reuniu Cruzeiro, São Lourenço, São Paulo e Colo-Colo, com o Cabuloso liderando a chave, com 10 pontos, a mesma pontuação do time do São Lourenço, mas com saldo maior para o time mineiro, 8-3. Destaque para as goleadas diante de São Paulo e Colo-Colo, com 5-1 diante do tricolor paulista e 5-0 diante do time chileno, todas essas no Mineirão. No grupo B, Palmeiras, Nacional do Uruguai, Independiente e Laú entraram em campo, e o Verdão liderou de ponta a ponta, com 6 vitórias em 6 partidas, 16 gols marcados e 3 gols sofridos. Destaque para a goleada contra o Nacional no Uruguai por 5-0 na segunda rodada, com show de Magrão. No grupo C, Racing, Olímpia, Corinthians e Peñarol. Nesse grupo, o time brasileiro ficou pelo caminho, apenas em terceiro lugar, com 8 pontos.
Racing de Avellaneda e Olímpia do Paraguai avançaram com 14 pontos para o time argentino e 10 pontos para o time paraguaio, respectivamente. O grupo D foi o grupo do Flamengo, que também caiu cedo. O Vélez avançou na liderança com 11 pontos e o Boca foi o segundo colocado com 9 pontos, que era a mesma pontuação que o rubro-negro terminou, que caiu na fase de grupos por conta do saldo de gols. Foram 4 positivos ali para o time chinês contra apenas um negativo do Mento. E no grupo E, o Vasco, então recém-campeão da Taça Libertadores, também deu adeus, com 9 pontos. Ficou na segunda posição, devido aos critérios de desempate contra o River Plate, com 8 gols a favor dos argentinos e 4 a favor do Cruz Maltino. O Grêmio também estava nesse grupo e também foi eliminado, com 7 pontos. Daí as quartas de finais ficaram assim: Vélez contra Olímpia, River Plate contra Cruzeiro, São Lourenço e Racing e Boca Juniors contra Palmeiras. Olímpia, Cruzeiro, São Lourenço e Palmeiras avançaram de fase. Nas semifinais, tivemos Cruzeiro e São Lourenço e Palmeiras e Olímpia. O Verdão atropelou os paraguaios, com vitória da ida no Palestra Itália por 2-0, com 2 gols de Alex Cabeção. Na volta, Oséias cravou o único gol da partida e garantiu o Verdão na decisão. Já em Cruzeiro e São Lourenço, o jogo foi mais dramático, com vitória da ida do Cruzeiro por 1-0. Alex Alves cravou. Na volta no Nuevo Gasômetro, lá na Argentina, estádio lotado, Baza Vibalzo abriu o marcador na reta final do primeiro tempo. Mas na etapa final, aos 20 minutos, de Jair empatou. E a primeira final da história da Copa Mercosul ficou assim, no final brasileira: Cruzeiro e Palmeiras, os dois ex-Palestra Itália. A ida foi disputada no dia 16 de dezembro no Mineirão, em Belo Horizonte. E quem abriu o placar foi o time cruzeirense, Marcelo Alves, aos 21 minutos do primeiro tempo. Na reta final da primeira etapa, Roque Júnior empatou para a equipe do Palmeiras. A realidade estava sendo essa até os 44 da segunda etapa, quando o Fábio Júnior foi lá e conferiu para marcar 2 para o Cruzeiro, 1 para o Palmeiras. Explodiu no Mineirão. O Cruzeiro iria para São Paulo em vantagem, podendo empatar o jogo de volta e ser campeão no Palestra Itália, igual foi em 1996 na Copa do Brasil. Vale ressaltar que o time mineiro também estava na final do Brasileirão no mesmo período, onde acabou encarando o Corinthians. E essa decisão ficou entre as 2 partidas da Mercosul. Após o vice para o Corinthians no Brasileiro, o Cruzeiro tinha a chance da Mercosul para tentar fechar bem o ano, mas tinha a árdua missão de encarar o Palestra Itália lotado. E em 26 de dezembro de 1998, houve a segunda partida. Se o Palmeiras vencesse, forçaria o terceiro jogo, e o simples empate daria a taça para o Cruzeiro. E o Cabuloso saiu na frente com o Fábio Júnior marcando aos 3 minutos. Porém, a alegria de pobre dura pouco, e Kleber empatou a partida 5 minutos depois. Ao final do primeiro tempo, o Cruzeiro era o campeão da primeira Mercosul. Mas a realidade mudou. Aos 7 minutos da etapa complementar, Oséias vira o jogo. Aos 40 do segundo tempo, Paulo Nunes mata a partida e deixa o Palmeiras com 3-1 no placar, fazendo com que a decisão fosse definida 3 dias depois, em 29 de dezembro, novamente no Parque Antártica. Dessa vez, a terceira partida não teve gols no primeiro tempo. E aí a realidade era essa até os 17 minutos da segunda etapa, quando o lateral Arce, o paraguaio, bateu uma falta e marcou o gol do título do Palmeiras, o segundo título do ano, justamente novamente contra a equipe do Cruzeiro, onde havia vencido a Copa do Brasil em maio. Festa alviverde e dor celeste, que amargava mais um vice naquele ano. Em termos de mídia, o SBT exibiu a primeira Copa Mercosul na TV aberta. Porém, houveram muitas reclamações, visto que a emissora não exibiu os jogos na íntegra durante a fase de grupos, priorizando o recém-estreado programa do Ratinho, que liderava a audiência, apenas exibiu no segundo tempo das partidas. Além disso, também havia o advento do horário político, que na época era muito longo, de fazer com que as emissoras tivessem que bagunçar ali as grades de programação. Quanto à TV fechada, o Sport TV transmitiu, em parceria com o Fox Sports, que ainda não tinha um canal aqui no Brasil. Copa Mercosul 98, deu Brasil na hora da decisão. Palmeiras ou Cruzeiro, quem vai ser o campeão? Copa Mercosul, só aqui. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Oferecimento Dreyer, Belduro, tome um Dreyer, desce macio e reanima. Para 1999, tanto o formato e as equipes foram as mesmas. O início da competição foi no dia 27 de julho e a finalíssima no dia 20 de dezembro. No grupo A, Cruzeiro, Palmeiras, Racing e River Plate, com os brasileiros na liderança. Cruzeiro com 16 pontos e os Palmeiras com 11. Destaque para a goleada alviverde sobre o Racing por 7-0 na segunda rodada. Uma peculiaridade é que Cruzeiro e River Plate disputaram a Recopa de 1998 ali mesmo, devido à falta de datas do ano anterior. Na ida em 3 de agosto no Mineirão,
o Cruzeiro meteu 2-0. E na volta em 23 de setembro, nova vitória mineira, dessa vez por 3-0 lá em Buenos Aires. O grupo B reuniu Independiente, Corinthians, Grêmio e Vélez, com os rojos e alvinegros classificados, o Rei de Copas com 11 pontos e o Timão com 10. Em 16 de setembro, o Timão atropelou o Grêmio por 4-1 no Pacaembu. No grupo C, o São Paulo foi eliminado para São Lourenço e Boca Juniors, com 12 pontos para o São Lourenço e 10 para o Boca. A mesma pontuação do tricolor, que caiu devido ao saldo de gols, 5 dos argentinos contra 3 dos brasileiros. No grupo D, o Vasco acabou caindo para Peñarol e Nacional. Peñarol liderou com 12 pontos e o Nacional veio atrás com 10. E no grupo E, o Flamengo ficou em segundo com 10 pontos, atrás apenas do Olímpia com 12. O rubro-negro atropelou os chilenos do Colo-Colo com sonoro 4-0 do Chile na segunda rodada. E na última rodada, precisando se classificar, o Flamengo atropelou e meteu 7-0 na Laú em pé no Maracanã, com um show de Romário. Palmeiras, Corinthians e Flamengo foram os melhores segundos colocados e avançaram para as quartas de finais, que ficaram assim: Olímpia e Peñarol, Flamengo e Independiente, São Lourenço e Corinthians e Palmeiras e Cruzeiro. O Peñarol passou pelo Olímpia, com 1-0 paraguaio na ida e remontada uruguaia de 3-0 no segundo jogo. O Flamengo empatou a ida contra o Independiente no Maracanã, chegando a abrir o placar com o Fábio Baiano, mas acabou cedendo empate para o Caldeirão. Na volta, em pleno estádio do Maracanã, atropelo, o Leandro Machado 2 vezes, Fábio Baiano e o baixinho Romário, mandando o Mengão para a semifinal. O Corinthians não teve a mesma sorte e perdeu as 2 partidas para o São Lourenço, ambas por 2-1. Na ida da Argentina, Ricardinho chegou a abrir o placar, mas Márcio Costa empatou com gol contra aos 43 do primeiro tempo. E na etapa final, Córdoba virou o jogo. Na volta em São Paulo, Edilson Capetinha, que no momento da gravação e publicação desse vídeo está participando do Big Brother Brasil, acredite se quiser, chegou a abrir o placar, mas o Timão cedeu a virada com Franco e Romeu. Palmeiras e Cruzeiro fizeram o replay da final, o Alviverde aplicando um sonoro 7-3 na ida no Parque Antártico. 2 gols de Paulo Nunes, 2 tentos de Euler, 2 de Evaí e 1 de Alex, além de Isaías, Ricardinho e Maurício Ramos. Na volta em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu por 2-0, com Miller e Valdo, mas não adiantou de nada. As semifinais ficaram assim: Flamengo e Peñarol de um lado, Palmeiras e São Lourenço do outro. Na ida da Argentina, Córdoba fez o único gol de pênalti na etapa final. Já a ida entre cariocas e uruguais aconteceu no Rio, com show rubro-negro. Leandro Machado, Maurinho e Lê, que mais tarde será citado novamente, marcaram os 3 gols que praticamente selaram a vaga na finalíssima. Nos jogos de volta, os atuais campeões da Libertadores buscavam o milagre, e foi o que aconteceu. Júnior Baiano abriu o placar aos 3 minutos, e Arce 2 vezes deram a vaga na segunda final seguida. Já o Mengão teve dureza no centenário de Montevidéu. Bengoechea abriu o placar no fim do primeiro tempo, mas Atiço empatou de pênalti aos 25 da segunda etapa. 8 minutos depois, Reinaldo virou o jogo, mas os uruguaios empataram em seguida, 1 minuto depois, com Martim Garcia. E aos 45 da segunda etapa, Bengoechea fez o 3-2 de pênalti, mas não adiantou de nada. O Flamengo foi para a final e os uruguaios descontaram toda a sua raiva na pancadaria que comeu solta ao final do jogo. Flamengo na final da Copa Mercosul. E o pessoal quer agredir os jogadores do Flamengo. Olha lá, olha lá. Que baixaria, que baixaria. Que coisa lamentável. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Tá feia a coisa aqui embaixo, hein? Que coisa lamentável, hein? A imagem é melhor do que qualquer coisa. Uma agressão covarde. Olha, fico até sem jeito para falar, porque o negócio... É interessante, não tem um guarda dentro do campo, Luciano. Não tem uma segurança alguma dentro do campo. Vergonhoso, sem motivo nenhum. Sem motivo, não há essa necessidade alguma de tomar essa atitude dos jogadores do Peñarol. Vergonhoso. Era o Cedrez que começou essa confusão, hein? Tava provocando. Lamentável, lamentável. O povo uruguaio não pode ser julgado pela atitude dos jogadores do Peñarol. Não pode. Realmente não pode. Porque realmente foi uma atitude das mais covardes
E olha, se o árbitro da partida continuar com a seriedade que ele tem, ele pode interditar esse campo aqui por falta de segurança, porque os policiais estão chegando agora, amigo. Agora que estão chegando os policiais. 4. Olha as imagens. Imagens realmente duras da gente observar. Olha só. Os jogadores do Flamengo tentando se defender. Quer dizer, não houve nada. O Klemer ficou sozinho ali. Foi acuado. Olha, agredido pelas costas. Eu nunca vi nesses últimos tempos de profissionalismo que a gente tem um negócio tão idiota, tão covarde, sem a menor razão. Um negócio premeditado. Parece que os jogadores estavam premeditados. Saem aplaudidos de campo numa atitude que a gente não pode concordar, ao mesmo tempo que a gente elogiava o comportamento da torcida do Peñarol. Os brasileiros que estão ali também sofrem e a situação fica realmente desagradável. E acho que a Confederação Sul-Americana tem que tomar uma providência seríssima, porque essa história de perder a bola e ganhar é uma coisa completamente antiga e não tem a menor condição. Menor condição. Luciano. Neto, você já viu um negócio desse, Neto? Olha, diga, Fernando, só um minutinho. Desculpa. Fernando, vai lá, Fernando. Olha, a situação que mais chamou a atenção aqui é que os jogadores do Peñarol, que estavam entrando no túnel de reservas, eles viravam para a plateia e diziam: nós fizemos a nossa parte, tipo vibrando com a confusão. Você fala um negócio premeditado, eles uma coisa covarde por parte de todos eles. Mas deu um soco no rosto. O Klemer foi tentar apartar a briga, o cara deu por trás nas costas dele. Quer dizer, você tem que ganhar um jogo dentro do campo. Quer dizer, o atleta ele tem que dar exemplo para que os torcedores não fiquem violentos. Se um atleta faz isso, o que vai acontecer com a torcida quando sair aqui do estádio? Porque normalmente, quando um jogador perde a cabeça, os outros jogadores vão para apartar. Mas você vê que a medida era coletiva, quer dizer, era um negócio premeditado, que todos os jogadores do Peñarol partiram batendo. Todos. Não houve um que teve a cabeça no lugar para dizer: não vamos fazer isso, não adianta isso. Não, todos. E o pior que a gente vê aí também é o treinador dele, do Uruguai, aí, ó. Treinador dando mau exemplo. Também entrando na briga. Esta seria a repetição do mata-mata da Copa do Brasil naquele mesmo ano, onde o Palmeiras se deu bem. Perdeu ainda no Rio por 2-1, mas na volta virou ao vencer por 4-2 no Parque Antártico. O Flamengo fez o primeiro semestre ok, vencendo o Carioca diante do Vasco, mas não fazia uma boa campanha no segundo semestre. Péssima campanha no Brasileiro e acabou sendo eliminado da seletiva para a Libertadores de 2000. A torcida havia perdido a paciência, principalmente com seu maior craque, que era nada mais, nada menos do que o Romário. O baixinho estava muito bravo com os dirigentes do Flamengo na época. E este foi o estopim para ele retornar ao Vasco. Então o presidente rubro-negro Edmundo Santos Silva mandou o time treinar longe da capital. Mandou para a Serra, lá em Teresópolis. E ele ainda firmou um contrato de parceria com a ISL para o ano 2000, para tentar acalmar os ânimos do torcedor. Já o Palmeiras era o atual campeão da Libertadores, Foi vice do Paulistão e não fez uma grande campanha no Brasileiro. Havia recém perdido o Mundial de Clubes para o Manchester United, mesmo tendo feito um jogo bem superior ao campeão europeu. Da ida do Rio, um grande jogo. O jovem zagueiro Juan abriu o marcador aos 5 minutos. No fim da primeira etapa, além do ex de Júnior Baiano. Na etapa final foram gols e gols. Aos 22 minutos, Asprilla vira o jogo para o Palmeiras. 3 minutos depois, foi a vez de Caio Ribeiro empatar. Mas aos 27, 2 minutos depois, Paulo Nunes deixou o Palmeiras à frente de novo. E aos 28, Caio Ribeiro novamente empata o jogo. A realidade era um empate, até os 44 minutos, quando o Reinaldo coloca o Flamengo na frente do placar, encerrando 4-3 para o Mengo, com o rubro-negro com a vantagem do empate na final de volta em São Paulo. A partida de volta aconteceu no dia 20 de dezembro, e naquele jogo, se o Palmeiras vencesse, teríamos o jogo 3, e se o Mengão empatasse ou vencesse, ele seria campeão. Parque Antártico lotado, com muitas decorações de Natal, com aquele gorro alviverde e tal. Quem abriu o placar foi o alviverde, o Arce, aos 20 minutos do primeiro tempo. Mas na volta do intervalo, o Flamengo veio para cima e Caio Ribeiro empatou o jogo. E Rodrigo Mendes virou aos 11 minutos. Porém, um minuto depois, Arce novamente estava lá e empatou em 2-2. Aos 20 minutos, Paulo Nunes vira a partida e a decisão estava indo para o terceiro jogo até os 38 minutos, quando ele, Lê,
Moleque da base, cria do ninho, o herói improvável aparece e desloca Marcos e faz 3-3, o gol do título rubro-negro. O Mengão terminava o ano bem, fazia festa diante dos campeões da América, fazia festa no Parque Antártica e o Flamengo terminava o ano de 1999 muito feliz. Neste ano, originalmente, era para o SBT estar presente nas transmissões, teve até chamada e tudo. Copa Mercosul 99. O melhor futebol da América entra em campo. É Brasil contra a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Grandes rivalidades e muita emoção, transformando o futebol no maior show de bola. Copa Mercosul 99. O Brasil vai com tudo para buscar mais um título. Só aqui, no SBT. Mas Silvio Santos sucateou o departamento de esportes, que ficou resumido apenas às poucas transmissões da Fórmula Mundial, poucas ao vivo, a maioria em VT, devido ao grande sucesso que Gugu fazia no Domingo Legal, e com o Theo José sendo freelancer ao invés de ser contratado definitivo. A Trafic levou a competição para a Band, Bandeirantes liderada por Luciano do Vale. Sport TV e Fox Sports mantiveram mais um ano de parceria na TV por assinatura. Copa Mercosul, exclusivo na Band. Para o novo milênio, algumas mudanças. Dentre os participantes brasileiros, o Atlético Mineiro entrou no lugar do Grêmio. E na Argentina, o Racing, que havia decretado falência, deu lugar ao Rosário Central. No grupo A, River Plate e o atual campeão Flamengo se classificaram, passando por Vélez e Laú. Pelo grupo B, Cruzeiro e Palmeiras avançaram, deixando pelo caminho os times de Independiente e Universidade Católica. No grupo C, apenas o líder Rosário Central avançou, deixando São Paulo, Cerro Porteño e Colo-Colo de lado. No grupo D, o Boca se classificou e o Corinthians passou vergonha, terminando apenas em último lugar. Nem parece que esse time havia sido campeão mundial no início do ano. E no grupo E, Atlético Mineiro e Vasco avançaram, com Peñarol e São Lourenço eliminados. E os mata-matas ficaram assim: Flamengo e River Plate, Vasco e Rosário Central, Palmeiras e Cruzeiro e Atlético Mineiro e Boca. O River Plate se classificou ao vencer as duas partidas contra o Flamengo, 2-1 na ida no Rio e 4-3 na volta em Buenos Aires. Já o Vasco sofreu, mas passou, 1-0 na ida e derrota pelo mesmo placar na volta, com vitória por 5-4 nos pênaltis. O Palmeiras passou pelo Cruzeiro com duas vitórias, 3-2 e 2-1. E o Galo passou pelo Boca, com 2-0 na ida em BH e empate de 2-2 na Bombonera. E as semifinais ficaram definidas: River Plate e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras. O primeiro jogo entre brasileiros e argentinos terminou com show e passeio vascaíno, liderados por Romário e companhia limitada. 4-1 em pleno Monumental, e na volta em São Januário, 1-0 protocolar e vaga garantida na final. Já entre Palmeiras e Galo, outro show da ida, dessa vez do Alviverde imponente, que atropelou, metendo 4-1 em casa. Na volta em BH, mais uma vitória, dessa vez por 2-0. E a finalíssima ficou assim, mais uma entre brasileiros, Palmeiras e Vasco. Em 6 de dezembro, a ida da decisão, com o Vasco ganhando. Juninho Pernambucano abriu o placar aos 45 minutos de jogo, e o baixinho Romário fechou a conta aos 32 da etapa final, deixando o Vascão em vantagem para São Paulo. Na volta no Palestra Itália, deu Verdão. Neném fez o único gol da partida aos 21 minutos do primeiro tempo, e colocou fogo no duelo, pois esse gol levou o jogo para o playoff final no dia 20 de dezembro, sendo este uma das maiores viradas, uma das maiores remontadas, uma das maiores histórias do futebol, da história recente aí do Brasil e do mundo também. O Palmeiras tratava esse jogo como o mais importante do ano, visto que o Alviverde havia perdido o título da Libertadores no meio do ano para a equipe do Boca Juniors, perdeu a chance de conquistar um bicampeonato consecutivo. Já o Vasco estava entre a Mercosul e a João Avelange, disputando as duas taças. No primeiro tempo, só deu Palmeiras. Arce abriu o placar de pênalti aos 36 minutos. Na sequência, Magrão ampliou, e aos 45 minutos, foi a vez de Tuta marcar o 3-0.
A torcida do Palmeiras estava vibrando, gritando é campeão, fazendo aquela festa nas arquibancadas. Porém, mal sabia eles o que estava para vir. Aos 14 minutos do segundo tempo, Romário bate o primeiro pênalti e diminui para o Vasco. Aos 23 minutos, novamente de pênalti, e novamente ele, o baixinho Romário, novamente faz o gol, diminuindo para 3-2. A coisa fica delicada para o Vasco quando o Júnior Baiano é expulso aos 32 minutos. Porém, não tinha problema nenhum. O Juninho Paulista fez um gol de empate aos 41 minutos. Tudo estava conspirando a favor do Cruz Maltino. Tudo estava virando. Até que, aos 48 minutos, estava ele, o craque, o baixinho. E para descrever esse lance, somente o saudoso Luciano do Vale para nos contar. No tempo praticamente não fez nada. E o Vasco vem, vai lá para dentro da grande área, olha a jogada, vai bater pro gol, olha a chance, gol! Extraordinária, brilhante, vai pra história, na chegada, olha o Romário, botou lá dentro, 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras, com a mão no título, Vasco da Gama com 10 jogadores, memorável o jogo aqui de Parque Antártica. Termina, o Vasco é campeão da Mercosul. Que vitória gigantesca do Vasco da Gama. Curta realmente, torcedor do Vasco. Vasco, campeão da Mercosul em pleno Parque Antártica. Festa do Vasco. Depois de sair para o intervalo com 3-0 contra, o Vasco virou em 45 minutos e levantou a Copa Mercosul do ano de 2000. Este jogo é considerado a virada do século e uma das maiores viradas da história do futebol. Ainda mais no contexto em que o Palmeiras foi vice-libertadores no mesmo ano, já tinha sido vice no ano anterior da Mercosul, e o Carioca estava conciliando com as fases decisivas da Copa João Avelange, que era o brasileiro da época, com o Joel Santana demitido de forma estranha pelo então presidente Eurico Miranda e Oswaldo Oliveira sendo contratado de forma rápida. Um feito histórico, e não é para tanto. Nesta edição, além da Bandeirantes na TV aberta, a Rede Globo também transmitiu a competição, e também houve uma mudança na TV paga, com a saída do Sport TV e do Fox Sports e a entrada da então recém-inaugurada PSN, a Pan American Sports Network. Semifinais da Copa Mercosul 2000. Nesta quarta, depois de desbancar o Rosário Central, o Super Vasco encara mais um time argentino. River Plate e Vasco. Um jogão ao vivo de Buenos Aires. No primeiro duelo das semifinais. Reta de chegada da Copa Mercosul. Nesta quarta, 9h25 da noite. E logo após, às 11h40, as emoções da primeira partida entre paulistas e mineiros. Palmeiras e Atlético. Copa Mercosul 2000. Cobertura completa. Nesta quarta, aqui na Band. Para esta edição, as únicas alterações das equipes foram as saídas do Rosário Central e a entrada do Tajeres, além da saída do Atlético Mineiro para o retorno do Grêmio. O grupo 1 teve uma grande surpresa, a eliminação do atual campeão Vasco. Cerro Porteño e Boca Juniors avançaram. No grupo 2, o Flamengo destruiu e liderou de ponta a ponta, com o São Lourenço indo junto para o mata-mata. Mais tarde a gente vai falar sobre esse duelo também. Corinthians e Independiente comandaram o grupo 3. No grupo 4, Tajeres passou de fase, deixando São Paulo, Vélez e Peñarol, tradicionais equipes, pelo caminho. E no grupo 5 deu Grêmio, com River, Palmeiras e Laú fora. Os mata-matas estavam formados: São Lourenço e Cerro Porteño, Corinthians e Colo-Colo, Flamengo Independiente e Grêmio e Tajeres. No duelo entre argentinos e chilenos, melhor para o time de Almagro, com 4-2 na ida e 2-1 na volta. Entre Corinthians e Colo-Colo deu timão. Perdeu a ida do Chile por 2-1, mas virou em São Paulo por 2-0. O Flamengo passou pelo Independiente, com 0-0 na ida e um atropelo por 4-0 no jogo de volta. Entre Grêmio e Tajeres deu tricolor, empate sem gols no primeiro jogo e 2-0 na volta. E as semifinais ficaram assim: Corinthians e São Lourenço, Flamengo e Grêmio. Já era certo os brasileiros na final, entre paulistas e argentinos, ainda foi melhor para o time do Parque São Jorge, com 2-1. Romeu abriu o placar aos 15 da primeira etapa, mas no segundo tempo, Scheidt e Luizão viraram a partida. Na volta, a sorte ficou com o time de Almagro. Romeu abriu a lata aos 36 minutos.
Pusineri fez o segundo aos 9 da etapa final. Ângelo, do Corinthians, fez o gol contra aos 22 minutos. Luizão diminuiu aos 32, mas Romeu fechou a conta e colocou os argentinos na final, quebrando a tônica de 3 edições seguidas só com brasileiros na grande decisão. Já entre Flamengo e Grêmio, ainda foi agitado, o Maraca lotado. Juan abriu a conta aos 5 minutos e Beto ampliou 15 minutos depois. Porém, o Flamengo dormiu e deixou o Grêmio gostar da partida. O Anderson Polga diminuiu a vantagem aos 32 minutos e aos 36 da segunda etapa, Fábio Baiano empatou a partida e deixou tudo aberto para a volta no final do Estádio Olímpico Monumental. Na volta, empate em 0-0 e aí a vaga foi definida nos pênaltis. Do lado tricolor, Zinho e Anderson Polga converteram, com Roger Machado e Luiz Mário desperdiçando. Já o Flamengo, todo mundo acertou. Petkovic, Reinaldo, Juan e Beto Cachaça. O Mengão vai para mais uma final. E a última final da Mercosul. Mal sabia eles que essa seria a última vez que a Copa Mercosul seria disputada. No dia 12 de dezembro, com o Maraca lotado, Flamengo e São Lourenço se enfrentaram na ida da final da Mercosul 2001. Jogo truncado, muito físico, mas nada de gol. Empate em 0-0 e tudo aberto para a volta na Argentina na semana seguinte. Ou será que não? Raça e amor à camisa. É o Flamengo na grande final da Copa Mercosul. E nesta quarta, o Mengão vai até a Argentina em busca do título. São Lourenço e Flamengo ao vivo. Nesta quarta, depois de O Clone, tem decisão no futebol 2001. Nesta quinta, depois de O Quinto dos Infernos, vamos conhecer o grande campeão da Copa Mercosul. Chegou a hora da decisão que todo mundo estava esperando. Agora é tudo ou nada. São Lourenço da Argentina e Flamengo. É o Mengão brigando pelo título numa final eletrizante. São Lourenço e Flamengo ao vivo, direto de Buenos Aires. Quem vai conquistar a Copa Mercosul? Nesta quinta, depois de O Quinto dos Infernos, Futebol 2002. E por que isso não aconteceu? Porque durante o mês de dezembro de 2001, houveram muitos protestos na Argentina contra o governo do então presidente Fernando de la Rúa, que se intensificaram justamente na semana da decisão da Mercosul. E no dia da decisão foram registrados panelaços e conflitos entre policiais e manifestantes. E em 21 de dezembro, Fernando renunciou à presidência. Houve substituição e eleições. A Conmebol teve que remarcar a decisão. Com a falta de datas ainda no final do ano, a Conmebol achou uma solução caseira, remarcar para 24 de janeiro de 2002. Este jogo ficou marcado pelo novo gasômetro lotado, e com este ano novo, as equipes não eram as mesmas da ida lá de dezembro. O Flamengo até abriu o placar aos 11 minutos, com Leandro Machado, mas aos 22, Esteves empatou no segundo tempo e levou a decisão para os pênaltis. Júlio César pegou o primeiro de Acosta. O Flamengo teve a primeira com o Juan, que acabou desperdiçando. Cerrizuela também desperdiçou o pênalti. Petkovic, na segunda cobrança do Flamengo, converteu. Na terceira, Romagnoli e Andrezinho acertaram. Pusineri empatou a disputa, na quarta cobrança, com o Cássio errando. Sarra e Edson converteram, e a partida foi para as alternadas. Roma errou o pênalti, e antes da última bola, parte da torcida começou a invadir o campo para festejar, mas ainda não era a hora. Foi antes da cobrança de Capria que converteu, e o São Lourenço foi campeão da Copa Mercosul de 2001, disputada em 2002, sendo essa a última edição da história. Em 2001, foram as mesmas emissoras que transmitiram em 2000, Band, Rede Globo e PSN. Para o ano de 2002, a Conmebol queria substituir a Mercosul e a Merconorte pela Copa Pan-Americana, em uma parceria com a CONCACAF. O torneio teria 32 equipes no total, sendo 23 da Conmebol e 9 da CONCACAF. O projeto não foi adiante, e para isso a Conmebol criou a Sul-Americana para o mesmo ano, com times de todos os países, com exceção do Brasil, que por falta de calendário só enviou representantes a partir da edição do ano seguinte, em 2003. 2003, ano esse que seria ali da Copa Pan-Americana. Projeto este que acabou sendo abortado pela Conmebol. E este foi mais um vídeo dos torneios antigos aqui no canal IANSFC. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente, compartilhe com a galera e, claro, me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quiser me apoiar financeiramente,
entre no apoia.se Bahia Fernandes. Lá no card acima, ali no canto superior direito, tem o meu canal principal, tem a Ianzão TV para você se inscrever, a playlist com todos os vídeos de curiosidades e listas do futebol e o último vídeo aqui do canal. A gente vai se falando, um forte abraço e até a próxima. Fui, tamo junto!